pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui no conteúdo e a gente agora vai fazer a instalação de uma máquina virtual. Nós vamos instalar aqui uma distribuição Linux, tá bem? O objetivo é que você entenda como esse processo ocorre quando ele é feito na maneira rudimentar, ou seja, na mão, tá? Fazendo aqui, né, passo a passo, tá bom? E basicamente, né, você vai ter uma máquina virtual com o sistema Linux subindo aí no seu sistema e vai poder utilizá-la, tá? Mas o objetivo aqui é você entender como esse processo ele é executado, tá? E poder fazer aí um depara, né, comparar quando nós fizermos o provisionamento utilizando infraestrutura como código, tá bem? Então, nesse momento aí, vamos dar início a esse processo de instalação aqui de uma distribuição Linux. Vamos embora! Bom, vamos dar sequência aqui, vamos fazer a instalação manual de uma máquina virtual aqui, tá bom? Então, eu vou digitar aqui Debian, que é um sistema Linux, muito confiável, muito utilizado, tá? Já vou direto aqui, ó, já apareceu aqui, né, o www.debian.org. Eu vou aqui em Getting Debian, tá, que eu já vou direto ao ponto. E aqui, ó, existe esse linkzinho aqui, ó, pequena imagem de instalação, Net Install para PC de 64 bits. Pode clicar aqui e fazer o download. Eu já fiz esse download, ele vai baixar uma imagem ISO, tá? Então eu não vou fazer aqui, mas você rode esse download aí, por favor. Bom, tendo feito isso, você abre o VirtualBox, tá? Então clica aí no VirtualBox, já com a imagem ISO baixada, tá? Clique em novo. Vamos dar o nome para essa máquina, vai ser Debian mesmo, tá? Aqui na imagem ISO, vamos selecionar o nosso arquivo. Então, eu vou aqui, ó, em outro. Ele caiu aqui em Download, é só dar 2 cliques. E aqui, ó, a gente vai pular a instalação desassistida para a gente fazer uma instalação mais próxima aqui do modelo tradicional. Lá em Próximo. Aqui você coloca a memória e a quantidade de CPU reservada para essa máquina. Eu aconselho que você mantenha como está, mas eu vou aumentar a capacidade do meu aqui para 4 GB e 2 núcleos de CPU para que a instalação seja mais rápida. Clica em Próximo, tá? E aqui ele vai criar um novo disco virtual. Esse disco pode ter 20 GB, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou colocar aqui 60 GB, tá? Mas se você tiver pouco espaço aí, mantenha ali 20 GB, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Então, vamos aqui em Próximo. Aqui já está o sumário, né, do que vai ser feito aqui. E isso aqui é a criação de um arquivo de configuração para a instalação dessa máquina, tá? Então, o VirtualBox agora, ele já tem uma referência, ele já tem toda uma configuração de máquina, tá? E a gente pode seguir aqui sem problema nenhum. Só vou fazer um pequeno ajuste. Eu vou aqui em Configurações. Em Configurações, eu vou aqui em Armazenamento. Tá? Note aqui que existe aqui o CD-ROM, né? Já ali, o drive de CD-ROM na controladora IDE e a controladora SATA que está o disco rígido da máquina virtual. Beleza, tá? Vamos aqui em Monitor. Em Monitor eu vou subir a memória de vídeo para 128, para as coisas serem um pouco mais rápidas aqui, tá? E aqui, vamos ver se tem mais uma coisa para mudar. Vai aqui em Sistema, ó, a gente não usa disquete, né? Então remova aqui, ó. Dá um cliquezinho aqui para retirar o disquete, tá bom? Pode dar um OK que está tudo certo já. Vamos aqui em Iniciar. Então agora a gente vai iniciar o processo de instalação. Ele está aqui, ó, ligando a VM, tá? Vou fechar aqui o browser para a gente poder manter o foco somente aqui, ó, na máquina virtual que está startando. Então, eu vou tirar esse aviso aqui. O VirtualBox ele vai capturar o teu mouse, tá? Quando você clicar. Para sair é só apertar o Ctrl 2, tá? Ou o Ctrl 1, a gente descobre aqui na hora, tá? E aqui tem a modelo de instalação gráfica, o modelo de instalação sem interface gráfica, opções avançadas. Vamos direto aqui na instalação gráfica, que é a mais simples aqui. Bom, é só aguardar aqui o boot aqui, né, da máquina para inicializar a instalação. Aqui ele vai perguntar aqui a linguagem que a gente vai utilizar no processo de instalação. Vou colocar aqui português do Brasil. Então tá aqui, ó, português do Brasil. Vou continuar.
O país, o território ou área que nós estamos é o Brasil. O idioma aqui tá de teclado, de configuração de teclado, português brasileiro. Ele já configurou o ABNT2, tá? Então, ó, é só deixar rolar e eu vou ter alguns cortes aqui nesse vídeo para você não ter que assistir todo o período de instalação, tá? Então, em alguns momentos aqui eu vou cortar, mas você sabe que aí do seu lado vai demorar um pouquinho mais. Isso é esperado, é para você entender aqui o tempo que nós gastamos para fazer uma instalação padrão de uma máquina virtual, tá bom? Bom, chegamos aqui na parte de escolher um nome para essa máquina. O nome da máquina vai ser Debian. Domínio. A gente não está utilizando um domínio aqui, tá? Quando a gente fala de domínio aqui, está relacionado a DNS, Domain Name System, tá? Sistema de nome de domínios. A gente não está utilizando nenhum, então não se preocupa, vai em continuar. Depois a gente vai ter um vídeo aqui, uma série de vídeos explicando como implementar um DNS, toda a estrutura de DNS, para que isso serve, quanto que isso é importante para a internet. Bom, a senha do root, eu vou colocar uma senha aqui bem padrão aqui, tá? Que eu não vou me esquecer nunca, que é o nome do canal, Neurodivergente, tá? Então, ó, Neurodivergente. Quem é o usuário root? É o administrador, é quem governa a máquina, quem pode fazer tudo, qualquer coisa, tá? Tendo feito isso, ele pede um nome aqui para o novo usuário. Eu vou colocar o meu nome. Coloque o seu nome aí, tá? Para o teu usuário ter o teu nome. Aqui, ó, o nome do usuário para a conta, ok, confirma. Deu uma senha para esse usuário, eu vou colocar a mesma senha do root. No mundo real, jamais faça isso e nunca defina uma senha tão simples assim, tá? A sua senha ela tem que ser composta aqui de caracteres em caixa alta, em caixa baixa, alfanuméricos aqui, você tem que colocar símbolos, números, tá? Tem que ser uma senha complexa. Tá? E obviamente você vai lidar também com outros fatores quando for acessar sistemas, como autenticação multifator, tá? Isso é um ponto muito importante. Então agora ele vai configurar aqui outros pontos importantes do sistema e vamos seguindo. Pronto, chegamos aqui na parte aqui de configuração de horário, tá? Bom, eu vou colocar aqui Rio de Janeiro, que é onde eu estou, tá? Procure o seu estado aí, ele vai configurar o fuso da máquina com relação a isso, tá? E vai partir agora para a parte de particionamento de disco. No passado, nós fazíamos isso aqui de forma manual. E a gente colocava ali, né, o quanto de disco era necessário para cada partição, e cada partição era montada em uma configuração específica da distribuição do sistema. A gente seguia o padrão da FHS, File System Hierarchy Standard. Então a gente separava o diretório de dados variáveis, que era o /var, o diretório de logs, que é o /var/log, o diretório de recursos do sistema Unix, que é o USR, o home, o tmp e por aí vai. Eu vou explicar FHS para vocês mais à frente, tá? Mas eu não vou entrar nesse escopo e a gente vai instalar aqui no modelo assistido, tá? Que é automático, com LVM, que é o Logical Volume Manager, é o gerenciamento lógico de volumes de disco, que nos dá a possibilidade de expandir um disco, tá bom? Então a gente pode expandir um disco quando a gente entender ali que ele está próximo de um problema que nós chamamos de estouro de disco, tá bem? Então vamos seguir aqui. Não vou configurar criptografado, daria muito trabalho, tá? Então não escolha essa opção agora, porque a gente teria que ter um vídeo específico só para eu falar sobre esse tipo de criptografia. Bom, então tá aqui, né? Ele tem aqui, ó, o volume que vai ser utilizado aqui de 64.4 GB. Vamos aqui em continuar. E aqui ele pede para a gente se a gente vai separar as partições. Utilize essa separação aqui, tá? Home, var e tmp. Home é o diretório do usuário, padrão, tá? Então, normalmente é um diretório que os usuários vão alocar suas coisas ali. Mas se a gente estiver lidando com um servidor, isso não existe, tá? O usuário não tem home em servidor, tá? O /var é para dados variáveis, tá? E o tmp para dados temporários. Vamos deixar aqui ele configurar isso sozinho. Então tá aqui, ó, a tabela de partição dos dispositivos a seguir foram mudadas. Gravar as mudanças e continuar com a configuração? Sim. Vamos em continuar.
E agora aqui, ó, ele está falando aqui, ó, sobre a parte de particionamento. E aqui ele te dá uma dica, tá, sobre como vai ser essa utilização de particionamento. Pause o vídeo, leia com atenção isso daqui para você entender. Eu vou logo colocar aqui em continuar. Bom, chegamos aqui na parte aqui de escrever as mudanças no disco. Clique em sim, dê um continuar. E ele vai fazer a mágica aqui de particionamento e formatação, tá bem? Deixa rolar. Ele vai entrar agora na parte de instalação do sistema, tá? Esse é um processo demorado, deixa seguir. Vai ter uma edição aqui no vídeo, mas fique calmo aí do seu lado, porque realmente é um processo demorado, tá bom? Bom, pessoal, após algum tempo aqui, né, de configuração do sistema, a gente chegou aqui, ó, na configuração de pacotes, tá? Do gerenciamento de pacotes. Aqui você mantém o não, tá bom? Porque aqui basicamente, para colocar uma mídia de instalação adicional, vamos seguir aqui com o não, tá? Aqui a gente vai configurar o gerenciador de pacotes, que é o repositório remoto que existe na internet, de onde nós vamos buscar o índice de referência de pacotes que está instalado na distribuição e também fazer o download desses pacotes para instalação, tá bom? Então vou manter aqui o Brasil, vou dar aqui um continuar. Aqui você escolhe aonde vai estar esse FTP. Eu vou manter o padrão aqui, tá? deb.debian.org, mas você pode optar aqui por qualquer outra escolha, tá bom? Existe o ftp.br debian.org, que eu já utilizei muito, mas eu vou manter o padrão aqui para facilitar. Aqui é uma configuração de proxy. Como nós não estamos utilizando nenhum proxy aqui, vamos pular aqui, é só ir em continuar, e ele vai fazer a configuração aqui do apt. O apt é a ferramenta de alto nível, tá, aqui do Debian, que faz a instalação de pacotes. Entenda que o pacote é um software, tá? Seria o processo que você faz no Windows quando você instala ali um executável, tá bom? Um MSI 1.exe. No Linux não existe isso, é pacote. Então você baixa o pacote. Se você tiver com um usuário que tem permissão de instalar esse binário, esse executável, ele vai conseguir instalar. Se ele não tiver permissão, ele não instala, tá bom? Então agora é só aguardar, tá bom? Vai demorar mais um pouquinho, paciência. Bom, agora a gente chegou aqui na parte aqui de Popularity Contest. Não vamos participar disso, então coloca o não aí, tá? E é só esperar aqui que ele vai seguir ainda com o processo de instalação, tá bem? Bom, chegando agora aqui, a gente entra na seleção de software, tá? A gente pode instalar a máquina completa, com interface gráfica, com tudo aqui, mas esse não é o objetivo. Vamos instalar aqui um servidor para aprender aqui como utilizar o Linux através de um servidor e colocar algum serviço para rodar aqui. Então, eu vou desmarcar aqui o GNOME, que é um servidor gráfico, tá? GNOME, XFCE, GNOME Flashback, KDE Plasma, Cinnamon, Mate, LXDE e LXQT, todos eles são servidores gráficos, tá? Então é todo um ambiente gráfico com recursos. Você pode instalar todos se você quiser. O Linux, ele entende que a interface gráfica é um servidor de recurso, tá? E cada um deles tem as suas peculiaridades, a sua beleza, a sua atratividade, tá bom? Você pode ter todos, tá? Independente, ou você não precisa ter nenhum, no caso se você estiver utilizando um servidor. O que eu já vou configurar aqui por padrão, tá? Um servidor SSH rodando, tá? Para a gente poder fazer acesso remoto e mais nada, tá? Porque qualquer outra coisa aqui a gente instala na mão. Então, vai em continuar e paciência, aguarda aí que daqui a pouco isso acaba, tá bem? Bom, pessoal, depois de muito tempo, nós chegamos aqui na parte de configuração aqui do Grub, tá? Então, basicamente, você vai setar sim. O Grub é o responsável aqui pelo arranque do sistema, tá bom? Após o boot, é o Grub que entra aqui na configuração mesmo, que vai fazer com que o /boot ali seja executado e o sistema seja inicializado, tá bom? E aqui você pode informar manualmente ou já setar aqui que vai ser em dev SDA.
Dev SDA, tá? /dev é um local aqui onde o Linux ele aloca dispositivos e pseudodispositivos. Então os discos e periféricos, né, todos eles entram aqui dentro do /dev. E o SDA é o nosso disco. Então é só clicar em continuar. Marque o Dev SDA, clique em continuar para finalizar a instalação. Então agora, né, felizmente a gente está finalizando, né, essa instalação. E você deve ter notado aqui quanto que essa é uma tarefa penosa, né? O quanto que isso é um processo demorado. Imagina você ter que fazer isso aqui para um parque completo, né? Você ter que instalar diversas máquinas. Obviamente, com máquina virtual você pode criar uma imagem aqui, uma réplica dessa máquina e provisioná-la com mais facilidade. Mas ainda assim, o processo inicial ele é demorado e ele é custoso. Vamos aguardar aqui a finalização da instalação para a gente fazer o primeiro login aqui no sistema, na máquina virtual, ok? Então, chegamos aqui, né, no fim da instalação. Não se preocupe, se continuar para reinicializar o computador é a sua máquina virtual, não é o seu computador. Clique aqui em continuar. E agora a máquina virtual vai ser inicializada, tá bem? Então tá aqui, né? Vamos aqui para o Debian. Você pode até fechar aqui, né, a interface do VirtualBox. Esperar aqui a máquina virtual ser inicializada. Então só, né, alguns minutinhos aqui, porque o sistema está subindo. Os módulos do kernel ali estão subindo e tal, pananã, sistema inicializando. E vamos aguardar aqui a tela de login. Vamos lá, Neurodivergente. Ele acabou fazendo uma instalação aqui que inicializou aqui, né, a parte gráfica dele aqui, mas não foi esse ali o objetivo, né? Talvez eu tenha esquecido ali, né, de desmarcar ali a parte do GNOME. Ele acabou instalando aqui com interface gráfica, com tudo. Não era esse o objetivo, mas tá gravado, saiu assim. O que eu vou fazer aqui é colocar a máquina aqui em tela cheia aqui, tá? Para ficar melhor aqui essa visualização. Na verdade não ficou muito melhor não, mas tudo bem, né? O ideal aqui é o modo escalonado aqui. Bom, vamos manter aqui em português aqui, próximo, português do Brasil. Vou ignorar tudo isso daqui e começar a usar o Debian. Então tá aqui, né, a máquina virtual ela foi instalada. A gente pode aqui fazer alguns ajustes aqui, tá? Vou aqui em configurações aqui para ajustar a parte de vídeo dessa máquina, porque tá bem ruim. Mas nós não vamos utilizar essa parte gráfica aqui, tá, pessoal? Então, onde que tá aqui? Telas, né? Aqui em telas a gente vai ajustar isso daqui. Ficou um pouquinho melhor, né? Mas ele ainda não se expandiu aqui, né? Com relação aqui ao meu monitor aqui, não trouxe a diferença mais adequada. Mas está aqui configurado aqui, né? A máquina virtual está instalada. E o que na verdade a gente vai utilizar aqui é a parte não gráfica da máquina, tá? Então eu vou usar um atalho aqui para você ter ideia de qual é o resultado esperado. Ctrl Alt F1. A gente vai habilitar aqui. Vamos ver aqui com F2. Vamos sair aqui do modelo gráfico aqui da máquina. Pronto. Ctrl Alt F6. Esse aqui é o Linux sem interface gráfica, que é o nosso objetivo, tá? Então, você entra aqui com o nome do seu usuário, coloca a sua senha, não vai aparecer, tá, a sua senha, isso é uma questão de segurança e pronto, estamos na máquina virtual aqui.
utilizando o Linux aqui. Deixa eu só retornar aqui para o modelo de visualização aqui sem a tela cheia. Pronto, Ctrl 2 e F, tá? Então tá aqui. Esse é o objetivo que a gente queria chegar aqui, tá? Essa é a máquina virtual instalada. Se eu quiser voltar aqui para a parte gráfica, eu utilizei Ctrl Alt F6 para vir para essa interface. Mas se eu quiser voltar aqui para a parte gráfica, Ctrl Alt F1, ele vai retornar aqui para a visualização gráfica da máquina, tá? Mas o objetivo de um servidor não é rodar em forma gráfica, tá? Aqui foi uma falha ali na hora da instalação. Era para manter o GNOME desmarcado, mas ele acabou instalando aqui o GNOME completo com interface gráfica, tá bom, pessoal? É isso, tá? Essa é a instalação aqui de uma máquina virtual. Esse é o processo de instalação, e por um lado foi até legal ele ter instalado a parte gráfica para você ter essa ideia aqui, né, do quanto que realmente é uma máquina apartada, tá? Então, logando aqui de novo, tá? Para matar aqui a curiosidade, eu vou colocar aqui, ó, terminal. Você pode executar o terminal direto aqui da máquina. E se a gente for dar uma olhada aqui, ó, eu vou rodar um comandinho bem básico aqui, df, que é disk free, tá? Para a gente ver o tamanho do disco, menos T para ele trazer o tipo do disco e o H para trazer um formato humano. Então esse aqui é o particionamento. A gente tem aqui o home, onde vão estar os dados do usuário, o tmp, onde vão estar os dados temporários, o var, onde vão estar os dados variáveis, tá? A raiz do sistema, que é aqui, a barra, tá bom? E alguns sistemas diferentes aqui que são temporários, como o /run, e o dev aqui, que é de dispositivos, tá? E aí cada um tem o seu tipo de formatação, mas a gente entra nesse escopo mais à frente quando começar aqui a entender a ótica de administração de servidores Linux a partir do ponto de vista de um SRE, tá bom? Não menos importante, tá? Como que nós desligamos o sistema? A gente pode fazer isso direto aqui pelo terminal, tá? Então aqui a gente pode rodar o comando shutdown -hnow, tá? Que ele vai desligar, né? Esse H aqui, tá? É basicamente a hora, o momento que vai ser desligado, e o now é agora. Ou a gente pode vir aqui, se você tiver instalado aí com a interface gráfica, e apertar esse botãozinho aqui, que ele vai perguntar se você quer desligar ou reinicializar, tá bom? Então, clicando aqui, ó, tá aqui desligar, né? É só você ir aqui em desligar que você vai desligar a sua máquina, mas eu vou seguir aqui pelo terminal shutdown -hnow. Ele falou aqui que o comando não foi encontrado, é porque esse comando não pode ser executado com o meu usuário comum, tá? Então ele não tem a capacidade de fazer isso. Então eu vou utilizar o comando su hífen, e aqui eu vou entrar com a senha do meu usuário root, neurodivergente. Logado como root, eu vou rodar aqui o shutdown -hnow. E agora sim a máquina vai ser desligada. Pronto, desligamos a máquina, tá? Máquina virtual instalada, configurada e desligada. Bom, então chegamos aqui à conclusão, né? Finalizamos, por fim, a instalação da máquina virtual. Você viu que foi um processo demorado, tá? Aqui o vídeo foi editado para pular alguns pontos e realmente dá trabalho, tá bom? Agora, é muito importante que você tenha feito isso para você entender o ganho que nós temos quando nós utilizamos infraestrutura como código, tá? No próximo vídeo a gente já vai trabalhar ali com o Vagrant. Então a gente vai aprender a como provisionar uma máquina em um espaço aqui de minutos, tá? 5 minutos nós vamos conseguir provisionar uma máquina sem ter que fazer nenhum tipo de configuração ali durante o processo de instalação. Basicamente nós vamos configurar um arquivo declarativo que vai informar quais são as configurações e o sistema operacional que nós queremos virtualizar, tá bem? Bom, muito obrigado por você ter ficado até aqui, ter assistido esse vídeo todo bem longo, tá? Não se esqueça de curtir,
tá? Esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, e ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai encontrar valor e vai também curtir esse conteúdo. Te vejo na próxima. Valeu!